Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e também orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos falar de um tema muito importante. No dia 6 de dezembro é marcado pela mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. E para falarmos mais sobre isso, o SOS Convida está tendo a honra de receber aqui em nosso programa a doutora Flávia Granado Alvarenga. A doutora Flávia é delegada de mulheres aqui em Divinópolis. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. É um prazer conversar com você, te receber aqui no nosso programa, principalmente para falar sobre um assunto tão importante, que é a violência contra as mulheres. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre muito importante a gente falar sobre esse tema, que eu acredito que só falando sobre ele, só a gente conversando, levando conhecimento às pessoas, é que a gente pode diminuir as estatísticas que existem por aí e que a gente fica triste em ver o Brasil ocupando a posição que ocupa hoje. E a gente comemora no dia 6 de dezembro o fim da violência. É um movimento que nasceu no Canadá, quando algumas mulheres faziam um curso de engenharia e um homem entrou na sala de aula e atacou essas mulheres, pediu todos os homens para se retirar e atacou essas mulheres, matando essas mulheres. Então aqueles homens indignados levantaram esse movimento e aí surgiu o 6 de dezembro como um combate dos homens à violência contra a mulher. O que é muito importante, porque a gente vê muito falar da proteção da mulher, mas a gente tem que falar também do cuidado com o homem, né? Isso que eu acho que a gente tem que trazer esse novo olhar, né? Essa nova perspectiva, é aprimorar, né, a proteção, o cuidado com a mulher, mas também o olhar para o homem, esse homem agressor. Por que esse homem agride, né? A gente fazer essas reflexões, levar a grupos de reflexões esses homens e fazer com que eles participem desse tema, né? Porque é um tema que envolve toda a família, não é só a mulher que é prejudicada nesse tema. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem toda uma família que é violentada com isso. Sim. E a gente vê os filhos sofrendo essas consequências, a gente vê as gerações, né, repetindo esses ciclos de violência e fazendo com outras mulheres e até com as suas próprias mães. E a gente precisa pôr um fim nisso. Precisa, porque fica esse ciclo vicioso e a pessoa acha que é normal. Sim, né? Até pela cultura nossa, né? Culturalmente a gente tem papéis bem estereotipados, bem definidos, o que um homem deve fazer na sociedade e o que uma mulher deve fazer na sociedade. A partir do momento que um desses quebra esse protocolo do que se espera de um comportamento de uma mulher, isso se torna um problema, né? E como que os homens resolvem esse problema? Com violência. Né? E aproveitando, eu gostaria que você falasse sobre as estatísticas de crime contra as mulheres, doutora Flávia. Então, a gente tem dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que informa que em 2021, a cada 1 minuto, 8 mulheres sofreram violência doméstica, algum tipo de violência doméstica. E a cada 1 dia, 3 mulheres morrem de feminicídio no Brasil. Então, esses são dados alarmantes. E uma outra preocupação também é que 54% dessas mulheres que morrem, que são vítimas de violência doméstica, 54% delas são negras e de idade de 18 a 44 anos de idade, né? Então ainda está no auge da idade ainda, né? Tá na idade adulta, no amadurecimento, e a mulher tem ceifado a sua vida. Então os dados da violência que mostram, as estatísticas mostram que o Brasil ocupa uma situação assim de calamidade pública mesmo. Quando a gente olha os dados e vê que o Brasil ocupa a 5ª posição mundial em violência contra a mulher, perdendo até para países que têm o islamismo, né, como legislação, e a gente fica à frente desses países. Então a gente precisa refletir para poder ver o que a gente precisa fazer para a gente ultrapassar isso. E o que me entristece para trazer nesse momento é que Minas, no ano de 2021, ocupou o 1º lugar
no Brasil em índice de violência doméstica e familiar na modalidade feminicídio. Mortes de mulheres. Foram 154 mulheres vítimas, registros de feminicídios praticados, né, em que essa mulher foi morta em razão da sua condição de ser mulher. E um dado que você me falou me deixou muito assustado. Nós estamos à frente do islamismo. Lá é muito rigoroso. Sim. As mulheres não podem nem mostrar seu rosto. E nós estamos ainda no ranking ali bem à frente. A gente fica entre a Colômbia, Brasil, Guatemala, são países subdesenvolvidos, e fica bem à frente desses outros países que têm índice muito pequenos de violência contra a mulher. E eu gostaria que você explicasse o que é de fato a violência doméstica, porque tem muitas pessoas que não sabem, não entendem, acham que a violência doméstica é somente bater. Sim. Então, a violência doméstica contra a mulher, o que é? É toda ação ou omissão que cause dano, sofrimento, lesão, morte daquela mulher. Tudo isso é uma violência doméstica. Aí a gente vai pensar assim, quando que eu aplico essa violência? Quando essa mulher vai estar protegida pela Lei Maria da Penha? Porque não são todos os casos que a mulher que sofre uma lesão corporal vai ser protegida pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem uns casos específicos, que são naquelas condições de, quando a violência ocorrer no ambiente doméstico, que é naquele espaço de convívio permanente da família. Quando o crime ali acontecer, se aplica a Lei Maria da Penha. E se tem um caso de violência doméstica, a gente classifica como uma violência doméstica. No âmbito da família, que são aquelas pessoas que são ou se consideram aparentados, a mãe com a filha, o tio com a sobrinha, tem esse vínculo familiar. E em qualquer relação íntima de afeto, em que a mulher sofre através do amante, do namorado, do marido, do companheiro. Então, quando abranger essas três hipóteses e houver uma violência, uma lesão, uma morte, um dano patrimonial, todos esses casos a gente pode tratar como violência doméstica. E quando uma violência é verbal, psicológica, o que acontece, doutora Fábio? Então, aí não abrange a Maria da Penha? Porque você me perguntou e eu acabei não respondendo essa parte. Então, em 2020 e 2022 agora, a ONU fez um programa, né, uma campanha que é para cada uma. Para cada um, hashtag para cada uma um nome. O que é essa campanha? Essa campanha, ela quer mostrar às mulheres que elas possam conhecer, para que cada violência que existe um nome. Porque as mulheres acham que assim, eu não sofro violência doméstica, isso daí é papo, isso daí é coisa mesmo. Isso daí não é comigo. Mas quando a gente começa a classificar e mostrar para ela quais são as formas de violência, ela começa a falar assim, então eu sofro violência várias vezes em palestras, em conversas com mulheres, a gente começa um bate-papo e aí fica todo mundo bem assim, neutra, né? Eu nunca sofri, nunca fui agredida, mas quando a gente começa a falar das formas de violência, as mulheres começam a se identificar e se interessar até mais pelo tema. Então são 5 formas de violência contra a mulher. A violência física, que é o tapa, o soco, o puxão de cabelo, beliscão, empurrão, enforcamento, esganadura. Então, todas essas são formas de violência física. Só que a mais comum e a menos falada, e até pouco tempo, bem pouco tempo, a gente não tinha essa tipificação, era a violência psicológica, que ela é muito sutil, né? As mulheres muitas vezes passam uma vida inteira com o marido, ele pratica violência psicológica e ela não percebe. E o que é essa violência psicológica? É aquele desdenho, é aquele constrangimento, é aquela humilhação no dia a dia, é a diminuição da autoestima daquela mulher, é ele falar que ela tá feia, que ela tá gorda, você já se olhou no espelho hoje, tudo que você faz dá errado, olha que você não serve para nada,
são formas de humilhar, de diminuir a autoestima daquela mulher. Se aquela mulher se olha, aquele homem falando isso todo dia para ela, durante uma vida toda, ela ouvindo aquilo, como que ela sai daquele relacionamento se ela não está empoderada, ela não sabe quem ela é, ela acha que é quase um favor que aquele homem faz de estar com ela. Então, assim, as mulheres muitas vezes não percebem essa violência, esse constrangimento, essa perseguição, essa intimidação. Essa é uma forma de violência psicológica. E quando o marido ou o companheiro pede, essa roupa você não vai usar? É alguma forma de violência? É uma forma de violência psicológica, é uma forma de limitar a mulher, o direito da mulher, o direito dela da autoestima, do que ela quer, do que ela tem, a crença que ela tem, né? A crença do que ela pode ser, a crença do que ela pensa da vida, a perspectiva de vida. Ele limita essa visão dela. E por que ele faz isso? Os homens têm medo das mulheres se empoderar, né? Um grande medo deles é das mulheres que não têm medo. Então eles querem que as mulheres tenham medo. Elas intimidam eles, sim, né? Sim, de certa forma, sim. A outra forma de violência também é a violência sexual. Muitas mulheres também, foi muito pouco falado, e hoje em dia a gente fala muito mais sobre isso. A violência sexual é qualquer ato que constrange a mulher a manter uma relação sexual através de violência ou grave ameaça não consentida. A mulher não quer ter aquela relação sexual e ele obriga ela a ter. Ou durante o relacionamento da relação sexual ele tira a camisinha e obriga ela a ter, né, dessa forma a relação. Então são formas de violência sexual. É um estupro, na verdade. É um estupro. Então, ela não consentiu. A mulher casada tinha ideia. Obrigação. Exatamente. É um dever conjugal, né? É um dever da relação conjugal. Sim. Então, até bem pouco tempo, a gente não falava sobre o estupro dentro do casamento, né? E isso acontece, a gente sabe que acontece, e às vezes em um namoro, às vezes em uma relação, né, de ficantes esporadicamente, né? E tem a violência moral também, que é a calúnia, a difamação, a injúria, que é a violência contra a honra da mulher, a honra subjetiva, o que ela acha dele. É quando ele começa com umas palavras de baixo calão, começa a xingar a mulher. E a violência patrimonial. A violência patrimonial é qualquer conduta que cause a retenção, subtração ou destruição de objetos da mulher, documento, instrumento de trabalho. Uma ocasião eu peguei um caso de um homem que entrou no salão de cabeleireiro da mulher, né? Não é aqui, eu posso falar, foi há muitos anos, e ele destruiu todo o salão de cabeleireiro dele. Então aquilo ali é uma violência patrimonial. E tem um fundo muito maior do que só a violência patrimonial. Sim. Ele não quer que ela tenha independência financeira, né? É uma forma dele reter ela de certa forma, ainda que inconscientemente ele faça isso, ainda que ele não perceba que o objetivo dele claramente seja esse, mas ao fim das contas é a vontade de manipular e daquela dependência, né, econômica, financeira, que muitas vezes limita também a mulher nessa relação. Na semana que vem você não pode perder, nós vamos continuar esse bate-papo maravilhoso sobre a violência contra a mulher com a doutora Flávia. Eu espero por você, eu e a doutora Flávia estaremos te aguardando. Até lá!